Um filme de mãos gigantes com um mísero orçamento de 15 milhões de dólares. Tem como dar certo? Ô, galera, se tem, né? Hoje eu trago a análise completa de Godzilla Minus One. Vamos lá. Se divertir é bom, online é melhor ainda, né? Na tua casa, no teu conforto. E uma opção nova pra você é dar palpite em jogos online, com responsabilidade. Por isso que agora eu tô fechando com a Stake, ela é uma casa de apostas de fama internacional. Por isso que eu confiei. Não só por isso, como eu já usei, já saquei o dinheiro, já funcionou, foi rapidinho, tudo bem suave. E com a Stake a gente pode fazer igual os americanos, né? E dar palpite em vários esportes. Qual corredor vai ganhar a Fórmula 1? Quem que vai ser o vencedor numa partida de LoL ou Dota, né? Quem que vai ser melhor numa partida de pôquer ao vivo? O número de gols do seu time. E você pode apostar em qualquer coisa. Olha só como é que é. O site da Stake é todo em português. Tem suporte ao vivo, direto lá com você. E o cadastro é rápido, é fácil. E tem um monte de mecanismos de segurança. Para começar, você pode fazer o depósito pelo Pix, né? Em reais mesmo. Ou usar criptos. O saque é rápido, é garantido, como eu falei. Tem dezenas de transmissões ao vivo todos os dias na plataforma de eventos esportivos como NBA, NFL, tênis, muito mais. Tudo lá pra você dar seu palpite. E o mais importante aqui, galera, presta atenção, é se divertir com consciência. Eu usei o dinheiro aqui que eu tenho reservado pra diversão. Você faz assim também, ok? Agora faz assim, vai lá no site da Stake, conhecer e usa o cupom ENERD. Pra quê, Pedro? Pra você começar com bônus de 200% no seu primeiro depósito. Olha que bônus é esse. Seu primeiro depósito vai triplicar. Aproveita, cupom ENERD, vai lá no site da Stake. Renestrantes, Peter aqui. Galera, spoiler alert, ok? Porque eu finalmente vou trazer pra você a análise daquele que eu considero o seu melhor filme do ano, Godzilla Minus One. Ah, Peter, mas ainda eu nem assisti. Então assiste a nossa análise sem spoiler, tá? E aí depois que você assistir o filme, você volta nesse aqui. Mas já aproveita e manda o like, que é importante pra caramba. A primeira coisa que você precisa entender desse filme é que, ironicamente, ele não é um filme de mão gigante. O monstro gigante é só um problema a ser enfrentado. Você tem que entender isso, porque esse filme ele resgata a profundidade do clássico de 1954, lá onde o Godzilla foi despertado e foi modificado por conta daqueles testes nucleares depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é mais provável que você pense que isso é mais do mesmo, né? Ou seja, mais uma vez Godzilla sendo usado como uma crítica ao uso da energia atômica. E isso, é um erro gigante, é um enorme equívoco. O filme praticamente não menciona as armas nucleares. A crítica do filme não é ao uso da energia atômica, não é isso. Tanto que o Japão é um dos países que mais possuem usinas nucleares. Na verdade, o alvo da crítica desse filme é a guerra em si, a guerra. Não é pra menos, né? Nos últimos anos a gente tem visto. O mundo todo tá ali flertando, né, com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A gente tem acompanhado isso. A gente tem visto aí, né, a Rússia invadindo a Ucrânia, Israel confrontando o Hamas na faixa de Gaza. E agora aqui do lado do Brasil, tem Venezuela recentemente planejou, tá? A anexação do território lá da Guiana, né? Então a gente tem visto nos últimos anos inúmeros cenários que, como eu falei, flertam com o conflito mundial. E para quem teve do lado perdedor da guerra, é claro que isso desperta um certo medo. Pensa nisso, né? E é claro que eu tô falando do Japão, lógico, né? Que foi derrotado lá na Segunda Guerra Mundial. Então antes de prosseguir, é importante contextualizar um pouco com a história da Segunda Guerra Mundial, porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos entraram para a guerra depois do ataque à base naval de Pearl Harbor, né? E aí, como a União Soviética estava quase sendo engolida pela Alemanha, isso levou a uma aliança inesperada entre Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Só que com a derrota da Alemanha e da Itália, o Japão ficou basicamente sozinho nessa treta toda. E aí foi oferecido ao Japão um termo de rendição. Só que era um termo de rendição incondicional. O que é isso, Peter? Rendição incondicional, galera, significa que por tempo indeterminado, o Japão seria governado pelos Estados Unidos. Isso era extremamente ofensivo para o governo japonês, porque eles acreditavam que isso iria destruir as tradições. E a gente vê o quanto o Japão é extremamente tradicionalista até os dias de hoje. A gente percebe até hoje vendo o Japão. Então, ao invés de aceitar os termos de rendição, o Japão continuou a guerra. Mas nessa altura eles estavam praticamente sem recursos. Então eles decidiram utilizar os ataques de kamikazes, né? Aqueles que os pilotos vão nos aviões e se suicidam, né, causando aquele estrago gigante com o avião explodindo lá. Quer ir falando sobre uma ótica utilitarista, digamos assim, é um meio barato pra caramba, é meio eficiente de você atacar o inimigo, porque perderia um avião e um piloto, enquanto o inimigo perderia um navio inteiro. E o resto já sabe, né? Hiroshima e Nagasaki. O protagonista do filme é um piloto kamikaze do exército japonês chamado Koichi Shikishima. Ele foi designado para uma missão suicida, né? Só que ele não conseguiu executar a missão. Então ele alegou falhas mecânicas e desviou o avião para uma ilha.
Por mais que o povo japonês leve muito a sério essas questões de honra e tal, de dever cumprido, a real é que naquela altura do campeonato todo mundo já sabia que a guerra estava perdida. Então ele pensou que não valeria a pena o sacrifício dele, já que o final seria o mesmo, né? Mas ao mesmo tempo ele fica se sentindo extremamente culpado, extremamente desonroso, né, por não ter conseguido cumprir aquela missão dele. E foi naquela ilha onde Godzilla apareceu pela primeira vez e simplesmente destruiu tudo. Depois disso ele carrega toda a culpa porque ele poderia utilizar o ataque kamikaze para tentar parar o Godzilla, mas ele não teve coragem. Isso vai atormentar ele durante todo o filme. Depois disso ele volta para Tóquio, que é a cidade natal dele, e chegando lá tá tudo em ruínas. E sinceramente, galera, eu acho que a palavra que define a cena do Godzilla destruindo Tóquio é sublime. Não é exatamente uma coisa bonita, porque, pô, o desespero das pessoas tentando fugir do Godzilla realmente contagia a gente. Mas a cena em si, galera, é um espetáculo cinematográfico. A cena, você vai assistir o filme, você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. E aí, com isso, o protagonista não só fica se sentindo mais culpado, como as pessoas estão hostilizando ele também. Dizendo que ele tinha que ter cumprido a missão dele e jogado o avião contra o Godzilla. E é nesse cenário aí de caos, de destruição e de culpa dele, né, que ele acaba conhecendo as outras duas protagonistas, a Noriko e a Kiko. A Kiko é uma criancinha de um orfanato que a Noriko acabou salvando durante a destruição. E aí, com a aproximação dos três, agora eles meio que formaram um tipo de família. Eles simplesmente estavam ali e agora um ajuda a cuidar do outro com a intenção de sobreviver, se reerguer depois desses desastres. A gente está vivendo de novo num momento de caos, de destruição. Então, lógico que eles têm que um apoiar o outro, não importa o que aconteça. O maior inimigo ali é tudo menos eles, né? Eles precisam sobreviver. Então, antes desse filme, eu acreditava que o Shin Godzilla era o melhor filme do Godzilla já lançado. Mas mesmo sendo um filme tão dramático quanto esse, eu senti que o Godzilla em si apareceria pouco. Já nesse filme aqui, já de cara ele joga um Godzilla na nossa cara. E o melhor de tudo, aqui o Godzilla é mau. Ele veio a que se prestou a fazer. Não tem essa de salvador da natureza, do equilíbrio do planeta que a gente tá acostumado. O Godzilla é o equilíbrio da natureza. Não, ele é simplesmente uma força destrutiva. E eu acho que esse filme trabalhou muito bem isso. Porque ao contrário da maioria dos filmes que a gente conhece de monstro, esse Godzilla aqui não é indestrutível. Ele sofre danos com armas do exército. Isso pra mim foi uma jogada excelente. Porque pensa, pô, na boa, galera, qual seria a lógica dele ser tão agressivo se as armas fossem, tipo, inúteis contra ele? O que adiantaria? Não tinha o que fazer contra ele? Aí, só simplesmente aceitar. Tem que ter fraqueza. Ele não teria motivo nenhum pra matar tanta gente se ele ao menos não se sentisse ameaçado. E sim, aqui o Godzilla se sente ameaçado. E por isso que ele é tão violento. Entende o sentido? Tem lógica nisso. Cada tiro de um navio de guerra que acerta ele, pô, ele sente dor, ele sofre dano real. Só que o corpo dele se regenera. E por isso que é tão difícil matar ele. Bom, agora vamos ao melhor momento do filme. A baforada atômica que eu falei pra vocês. Galera, que baforada atômica. É um negócio de outro mundo. Literalmente. É uma das cenas mais lindas que eu já vi envolvendo uma baforada atômica do Godzilla. Parece irônico, né? Mas é verdade. Você sente aquele poder todo. Tipo o Oppenheimer. Bota aquela música do Oppenheimer. Lindo aquilo. Quando ele lança esse ataque, além do rajadão, né, de energia azul, também acontece uma explosão com o mesmo formato de uma explosão nuclear. Sabe, os filmes às vezes fazem a gente esquecer, né? Mas uma explosão não é só fogo. Quando a explosão acontece, o ar vem arrastando tudo que tá no caminho. E numa dessas, a Noriko acabou se sacrificando para poder salvar o Koichi. Porque quando ela viu aquela explosão se aproximando, ela empurrou ele para dentro de um beco, mas acabou sendo atingida. E naquele momento, ela foi dada como morta. Dali em diante, ela passou apenas a viver em função da Kiko, né? Como se realmente fosse o pai dela. Durante todo esse tempo, os três realmente criaram uma relação quase como se fosse uma família. Você percebe isso? O que claramente é uma crítica à sociedade tradicionalista japonesa, né? Porque até hoje é muito comum casais serem unidos apenas pela vontade das famílias. Eles são unidos pelas vontades dos entes deles, né, que acabam obrigando eles a se unirem, né, sem que eles realmente se gostem às vezes. Isso, a longo prazo, vira um terror na vida principalmente das mulheres. Ou seja, os produtores foram muito corajosos em botar o dedo na ferida disso. E fora isso, as pessoas estão completamente desacreditadas na eficiência do governo em enfrentar o Godzilla. Quem derrota o Godzilla não é o governo, não é o exército, é a iniciativa privada. E aí vocês vão se perguntar, mas como que eles destruíram um monstro desses? Eu acreditava que eles iriam mais uma vez apelar para o Oxygen Destroyer. Mas esse filme estava tão bem feito que eles deram uma solução muito inteligente. A ideia qual era? Era atrair o Godzilla para uma região do oceano que tinha muita profundidade. E quando ele chegasse nessa região, eles ativariam um mecanismo que iria disparar várias bolhas por baixo dele. Como as bolhas não dão sustentação, né? Tem bolha na capa só, né? O objeto acaba afundando, isso jogaria o Godzilla muito rápido para o fundo do oceano. Aí caso a pressão da água, né, não matasse ele, como aconteceu naquele caso do submarino lá,
eles puxariam o Godzilla bem rápido para a superfície e assim ele sofreria os efeitos da descompressão, né? Como se ele tivesse sido jogado no vácuo do espaço, né? Mexeria para dentro e para fora dele. Então quando o Godzilla volta para a superfície, ele tá um caco. A gente vê o corpo dele se deteriorando pelo efeito da descompressão. Porque acontece isso com qualquer organismo vivo. Só que ele prepara uma rajada atômica como se fosse um golpe de misericórdia. Mas até o momento em que o protagonista aparece com um jato se preparando para se colidir com o Godzilla. No momento que ele joga o jato para dentro da boca do Godzilla, não teve como não lembrar de Independence Day. Tipo, você vai associar na hora. Os explosivos do avião explodem a cabeça do Godzilla. Explodem. E como agora o Godzilla não tem mais para onde expulsar toda a energia, a baforada atômica basicamente destrói ele de dentro para fora. Mas é claro, né, o protagonista conseguiu ejetar antes e ele sobreviveu. Bacana isso, né? Foi quase um kamikaze. Ele serviu como kamikaze, mas não foi um kamikaze. E no final a gente tem um baita de um alívio pra fechar com chave de ouro. Eu adoro isso. Quando realmente manda um alívio pra gente, né? Não só porque a gente descobre que a Noriko tá viva, né? Como a gente também vê um pedaço do Godzilla embaixo d'água se regenerando, entregando que a gente pode ver uma possível continuação dessa obra de arte. Eu não tô exagerando quando eu digo que esse é, de longe, o melhor filme de Godzilla já lançado. Vocês vão me dar crédito por eu estar falando isso. É claro que ele tem os seus defeitos, lógico, né? Algumas atuações duvidosas, CGI também mal feitos em alguns pontos, clichês desnecessários. Mas, galera, esquece tudo isso. Aceita que isso é um filme que custou só 15 milhões de dólares e dá uma chance pra Godzilla Minus One. Você não vai se arrepender. Aproveitar e convidar você para o nosso grupo do WhatsApp do Imagine Land, para você entender tudo que vai acontecer, para você concorrer a ingressos ainda esse ano de 2024, julho de 2024. A gente vai se ver lá no Nordeste, vai ser bom pra caramba. Entra no nosso grupo, você vê as novidades, para você ter promoções também lá dentro. Depois você sai a hora que você quiser. Já assistiu o filme? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tá no hype para assistir esse filme. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é importante demais. Os sininhos estão CPAs, o que tá acontecendo no mundo da cultura pop. Isso aqui é um portal multiversal nerdístico, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!